Meus amados, bom dia. Ainda continuando no livro de 1 Samuel, aonde os filisteus levaram a arca de Deus de Ebenezer para Asdote, porque venceram os israelenses em uma batalha e tomaram a arca do Senhor, tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na casa de Dagom. Puseram junto aos pés de Dagom. E levantando-se eles pela madrugada do dia seguinte, em Asdote, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e o puseram em seu lugar novamente. O que nós entendemos com isso é que a arca do Senhor, Deus não queria dar vitória para Israel. Mas ao ser elevado pelos filisteus a Asdote, colocaram aos pés de um Deus que não ouve, não fala e não vê. E Deus não se submete a esse tipo de situação, nem aquilo que simboliza a sua presença, que era a Arca da Aliança. Pelo amanhecer, Dagom amanheceu curvado a uma arca da aliança, a arca de Israel. E no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto diante da arca do Senhor. Pela segunda vez, Dagom caiu novamente. E a cabeça de Dagom e ambas as suas palmas, ou as suas patas, ou suas mãos estavam cortadas. Sobre o liminar, somente o seu tronco ficou. Dagom, a imagem que representava ele, estava toda dilacerada na presença do Senhor. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nenhum de todos os que entravam na casa de Dagom, pisavam o liminar de Dagom em Asdote até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre Asdote, se agravou sobre a cidade toda. É como se o próprio Deus tivesse aquilo que simboliza Ele, Deus, o Todo-Poderoso, estivesse preso em cidades estranhas. Então Deus não tinha nenhum homem de Israel para resgatar a arca. Ele mesmo começou a constituir a sua própria defesa no mundo espiritual. O próprio Deus começou a traçar uma estratégia para trazer a arca da aliança de volta a Israel. E assolou Asdote e feriu com hemorroidas em Asdote os seus termos. Todo lugar, do leste ao oeste, do sul ao norte, Deus tinha ferido com hemorroidas todos aqueles que eram filisteus. Vendo então os anciões, os sacerdotes, os homens de Asdote, que assim estava sucedendo, disseram: essa arca do Deus de Israel não pode ficar conosco, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, o nosso Deus. Ou seja, eles estavam reconhecendo que aquele Deus, que era simplesmente uma estátua, que não ouve, não fala e não vê, não podia suportar a glória do Senhor dos Exércitos, na representação da Arca da Aliança. Por isso, enviaram mensageiros e congregaram e se reuniram num determinado lugar, para que todos os príncipes dos filisteus dissessem o que fazer. O que faremos com a arca de Deus? Foi perguntado. E respondeu: a arca de Deus de Israel será levada a Gate, a outra cidade dos filisteus. Assim levaram a arca de Deus para Gate. E sucedeu que assim que levaram, a mão do Senhor também veio sobre a cidade de Gate, com muito mais vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinha hemorroidas por todas as partes íntimas. Deus duplicou a sua ira sobre a vida daqueles que derrotou o povo de Israel. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, outra cidade filistéia. E sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transporta para fora de nós
a arca do Deus de Israel. Vocês estão trazendo essa arca para cá para matar ao povo? Nós e todos que aqui estão? E enviaram e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: envia a arca de Deus de Israel e torne ao seu lugar. Ou seja, manda ela de volta para Israel, que nós não queremos ela aqui. Amados, a arca de Deus era toda revestida em ouro. E os homens sabiam que não podia nem tocar daquilo que era sagrado, para que não mate a todos nós e todo o povo, porque havia morte e vexame em todas as cidades que a arca de Deus passava. E a mão de Deus era muito gravosa sobre todas as populações, sobre todo o povo. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Muito interessante essa situação, porque Deus, Ele é fiel. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus, e essa arca ficou lá por 7 meses, que eu acho uma quantia justa, porque sempre no 7º Deus descansa, os filisteus chamaram aos sacerdotes e aos adivinhos, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Faremos saber que tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não envia com mãos vazias. Não envia ela vazia, porém sem falta enviareis com uma oferta. Amados, eles estavam entregando a arca e ainda estavam mandando oferta, para expiação da nossa culpa. Oferta também significa tirar a culpa. Então sereis curado, e se vos fará saber que a mão do Senhor é retirada de cima de nós. Vamos oferecer algo para o Deus de Israel. Vamos oferecer algo pela expiação da nossa culpa, e aí enviaremos a arca de Deus ao seu lugar. Segundo o número dos nossos príncipes, são 5. Então vamos enviar 5 ofertas de ouro, simbolizando a hemorroida, e 5 ofertas de ouro, simbolizando os ratos. Porquanto a praga é grande sobre nós, e nós todos e nossos príncipes morreremos se não fizermos isso. Fazeis, pois, algumas imagens das hemorroidas, e faz também as imagens do rato, 5 de cada. E andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Amados, os filisteus, os ímpios, estavam dando glória ao Todo-Poderoso. Porque Dagon, Nimrod, Astarote, Tamuz, estavam todos eles se submetendo a uma simples arca que entrou sozinha no território dos filisteus. E aí Deus, eles fazendo isso, eles criam que Deus ia aliviar a mão de cima deles. Porque Deus tinha endurecido o coração dos egípcios, de Faraó, endurecido o coração de todos aqueles que o Senhor tinha tratado até mesmo com maldade, para não deixar ir o povo de Israel. Agora, pois, tornai a trazer e faz um carro novo. Amados, eles falaram assim: já que nós vamos enviar de volta, vamos fazer um carro novo. Carro novo que eles falam é como se fosse aquela carroça, ou como se fosse um carro de boi. E tomando 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha sucedido o jugo, atai as vacas ao carro, amarrai elas ao carro, tirai delas os seus bezerros e levai-os para fora do território. Então, tomando a arca do Senhor, colocaram sobre o carro e colocaram num cofre ao seu lado as figuras de ouro que estavam oferecendo como expiação pela sua culpa, e assim enviaram para que fosse embora, para que as vacas fossem na direção do caminho e dos termos de Bet-Semes de Israel. E ele foi e fez este grande evento na Filistéia, mandando a arca de volta. E aí eles falaram: se a arca, as vacas voltarem,
é porque essas pragas não têm nada a ver com Deus. Mas se a arca seguir diretamente para Israel, é porque Deus está nos livrando da sua mão. Assim fizeram aqueles homens, tomaram as 2 vacas e as 2 crias, e ataram ao carro o seu bezerro e puseram nos caminhos da casa do Senhor. Como também os cofres e tudo quanto eles tinham oferecido a Deus. E aí andavam fazendo a cega do trigo lá em Bat-semas, os israelenses, e levantando os olhos, eles viram a arca. E vendo, se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. E fenderam a madeira, destroçaram o carro e ofereceram as vacas em holocausto ao Senhor. E a arca do Senhor volta à casa de Deus, porque, amigo, agindo Deus, quem impedirá? Isso é uma prova que Deus não precisa de homens. Isso é uma prova que Deus não precisa de sacerdotes. Ele institui os sacerdotes da sua casa porque ele quer os cabeças. Ele fala assim, olha, vai ao sacerdote, ele te imporá as mãos e da maneira que ele falar assim será. Porque senão seria um reino de desordem. Se não houvesse sacerdote, seria um reino de desordem. Mas muitos dos sacerdotes que aí estão perdendo a sua autoridade, porque Deus está destituindo e levantando profetas como Samuel. Louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor de Israel. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Porque o Deus de Israel é quem nos defenderá diante dos principados, das potestades, das hostes malignas, dos macumbeiros, dos agoureiros, dos feiticeiros, e eles ainda vão ter que nos ofertar, porque Deus é conosco e Deus está do nosso lado, pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus.